Bem-vindos ao UCAV Notícias da primeira semana de dezembro de 2020, que está se encerrando, o ano da pandemia. Como sempre, uma reflexão inicial, hoje, do livro Palavras de Vida Eterna, ditada pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. É a mensagem de número 92, intitulada Solidariedade, o tema que permeia esse Notícias. Inicia-se assim: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Paulo, Carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 15. Realmente, na Terra, é mais fácil chorar com os que choram. Em muitas circunstâncias, mágoas alheias servem de consolação para nossas mágoas. Quem carrega fardos enormes como que nos estimula a suportar os estorvos leves. Num desastre qualquer que nos teria colhido, inclinamo-nos comovidamente para as vítimas, guardando, muita vez, a ilusão de que fomos agraciados por Deus, como se a responsabilidade de moratórias e empréstimos que nos são concedidos pela misericórdia divina, dentro da lei, fosse para nós regime de favoritismo e exceção. Ajudar aos que se encontram em provações maiores que as nossas é caridade sublime. No entanto, é forçoso reconhecer que aconselhar paciência aos que choram, na posição de superiores tranquilos, é o mesmo que falar à margem de um problema, sem estar dentro dele. Com isso, não queremos diminuir o valor da beneficência. Sem ela, nossas mãos se fariam garras de usura e o egoísmo transformaria a terra num manicômio. Desejamos simplesmente afirmar que é mais fácil chorar com os que choram que alegrar-se alguém com os que se alegram. Porquanto, ajudar com o pão ou com a alegria que nos sobram é ato que podemos realizar sem dificuldade, ao passo que para regozijar-se com o regozijo dos outros, sem qualquer ponta de inveja ou despeito, é preciso trazermos suficiente amor puro no coração. E nesses tempos de pandemia, que muitas e muitas famílias em todo o planeta, nesse momento, vivem as consequências da tragédia da pandemia Covid-19, trazemos um pequeno vídeo falando sobre esta relação com a participação de César Perry, ex-presidente da Federação Espírita Brasileira, e o ator Carlos Vereza, numa produção da Fundação Roberto Marinho. Provérbio africano. Não importa quanto longa seja a noite, o dia virá, certamente. Tragédias naturais como tornados, enchentes, terremotos estão sempre presentes nos noticiários e na vida de pessoas do mundo inteiro. A visão impactante de cenários de destruição e caos leva as pessoas a somarem forças numa corrente de solidariedade. As tragédias e os grandes acidentes provocam um impacto emocional intenso na população. Mas surgem aqueles questionamentos. Qual a razão de tantos mortos? Qual a razão de tantas vítimas? Nos demonstra o Espiritismo que somos espíritos imortais e que, além disso, nós reencarnamos. Passamos, então, idas e vindas e aqui no cenário físico, como seres reencarnados, estamos fazendo ajustes perante uma lei maior. Doações do mundo inteiro chegaram às vítimas de catástrofes desse porte. Conforto de ser humano para ser humano. A solidariedade é uma vocação de todos nós. Mas por que esperamos tanto para agir?
Muitas vezes o bem não chama tanto atenção, mas nesses instantes ele está presente e mostra que o ser humano é, sem dúvida nenhuma, a grande esperança. Nós temos que plantar o bem e promover a paz. A solidariedade é o grande caminho. E agora, os informes, eventos e notícias. Já podemos solicitar ao Luiz Cláudio Furtado informativo digital de dezembro a partir dessa semana, que se inicia. E o CERJ, como vimos divulgando, realizará, através da sua área de ações estratégicas, a última roda de conversa proposta. Intitula-se Projetos Pioneiros de Preservação da Memória Espírita. Será no dia 5 de dezembro, próximo sábado, às 3 horas da tarde, 15 horas. E essa roda de conversa, como as anteriores, destina-se àquele que se propõe a ser dirigente ou trabalhador na casa espírita, bem a tempo no momento em que a UCEAV se prepara para eleger um novo grupo de dirigentes da nossa casa. E quem estará presente nessa roda de conversa e que nos faz um convite especial é o nosso parceiro aqui do canal, Rubens Almeida. Estão todos convidados sábado, dia 5 de dezembro, às 3 horas da tarde. E a nossa companheira, que estará fazendo o estudo essa semana aqui no canal, na próxima quinta-feira, Cristina Tobias, está lançando o seu segundo livro, Evangelho no Lar, um oásis no deserto, pela editora Quântica Religare. Cristina Tobias já tem um livro anterior que nós também gostaríamos de sugerir aos nossos irmãos e às nossas irmãs. É da própria sua experiência convivendo com a depressão, que é necessário que nós falemos sobre essa doença, porque ela está graçando no mundo de hoje. O livro intitula-se Destampando a Panela de Pressão. Que título, hein? Fica aí 2 sugestões, sendo que a da esquerda, Evangelho no Lar, um oásis do deserto, é o atual lançamento da Cristina Tobias. Parabéns, Cristina. E continuando com as boas notícias, elas estão chegando. Apesar de um pouco tumultuado o conjunto das informações que nos chegam, elas estão chegando, mas ainda não chegaram. Mas vamos nos preparando, porque agora o grande desafio será chegar essa vacina de forma justa àqueles que mais precisam, inicialmente, uma vez que todos deverão ser vacinados. É um esforço solidário a nível mundial, é um grande aprendizado, é o lado bom dessa tragédia que é a pandemia. E, nesse mês de dezembro, você que é sócio, não esqueça de participar da eleição do novo Conselho Diretor da UCEAV, que será realizada em janeiro. Em breve vai haver a convocação feita pelo nosso companheiro, que está presidente do Conselho, Paulo de Almeida Santos. E passemos agora aos autores e obras. Quem vamos revisitar essa semana? Este senhor, um baiano, Carlos de Brito Embaçaí, nascido em 9 de setembro de 1883 e desencarnando em 4 de agosto de 1969, na cidade de Niterói. Embaçaí foi advogado, estatístico, jornalista, escritor, um grande polemista no movimento espírita. Ele é reconhecido não só aqui no Brasil, mas também no exterior. Pelas obras dele já se percebe esse envolvimento com o desenrolar do movimento espírita ao longo de toda a sua encarnação.
as principais publicações do Embaçaí: O Espiritismo à Luz dos Fatos, A Margem do Espiritismo, A Mediunidade e a Lei, Evolução, A Missão de Allan Kardec, O que é Morte, dentre outros. Por toda essa contribuição à divulgação da doutrina espírita e a sua compreensão real, fica aqui a gratidão de todos nós. O informe Covid-19, com dados gerados até às 20 horas da sexta-feira passada, 27 de novembro. Na semana anterior, a nível global, eram 53 milhões de casos. Nessa semana, ultrapassamos 61 milhões de casos. Um salto. O quadro, a níveis nacional, estadual e municipal dessa semana, mostra também expansões significativas. A nível nacional, a taxa de expansão foi de 189 mil casos. A nível estadual, ultrapassamos 10 mil casos. E, na nossa Saquarema, mais 56 casos. Esse quadro mostra a variação das taxas de expansão das 4 semanas de novembro, todas elas com um volume crescente de casos. A nível global, de 3 milhões, estamos na última semana ao redor agora de 4 milhões de casos, aumentando semanalmente. A nível nacional, de cerca de 118 mil, estamos agora semanalmente ao redor de 190 mil casos a mais. A nível estadual, de 6 mil casos na primeira semana, estamos agora com aumentos ao redor de 10 mil casos. E a nível de Saquarema, estamos ao redor de 30 e poucos casos semanais e agora um aumento ao redor de 60 casos. Ou seja, taxas acentuadas de contaminação em todos os níveis. A nível da Secretaria Estadual, como eles não estão dando mais acesso aos boletins, nós trazemos um painel que é produzido pela Secretaria, mostrando as diversas regiões. Nós, Saquarema, estamos incluídos na Baixada Litorânea, que é esse rosinha que está aqui, ó. E essa cor rosa é significativo de uma situação razoável, instabilidade. O aumento está numa progressão não tão acentuada como aquelas que estão em vermelho e vermelho escuro, que significam regiões de aceleração da pandemia. Ou seja, a Baixada Litorânea está envolvida, cercada por regiões onde o crescimento da contaminação é acelerado. Por isso mesmo, vamos ser solidários, meus irmãos e minhas irmãs. Vamos ajudar uns aos outros, vamos cuidar um dos outros. Por isso mesmo, é bom lembrar. Como cuidar da saúde mental dos idosos em períodos de pandemia? As pessoas mais velhas correm um risco maior de sofrer com o coronavírus e devem permanecer em casa o máximo possível para se proteger. Mas para evitar que o lar se torne sinônimo de prisão e afete a saúde mental deles, é preciso seguir algumas orientações. Primeiro, converse mais, seja por telefone ou videochamada. Fale sobre assuntos interessantes ou pergunte sobre histórias antigas. Se você mora com alguma pessoa de idade, crie momentos agradáveis ao lado dela, como rever fotos, assistir a filmes, preparar um prato especial. Evite falar de notícias sobre o coronavírus a todo instante. O período já é complicado e quanto menos tensão e ansiedade, melhor. Outra dica importante, não os infantilize. Trate a pessoa de idade com respeito e atenção. Reforce a importância do isolamento social nos períodos de pandemia. Uma hora isso vai passar e vamos poder nos abraçar novamente. E agora os informes da comunidade espírita.
como fizemos no SEAV Notícias anterior, continuamos a apresentar as casas espíritas de Saquarema para aqueles que não são de nossa cidade e que, porventura, venham nos visitar em férias, passeio, mesmo feriadões, e desejar frequentar uma de nossas casas. Fica aqui a dica para conhecer a USEGES. O SEGES, União Cristã Espírita José do Espírito Santo, localiza-se no bairro do Jaconé, na rua 95, nos números 14 e 15. As reuniões públicas ocorrem quartas e sextas-feiras, iniciando-se às 20 horas. Fica aqui o convite. E quais são as sessões de estreia no canal da USEAB dessa semana? Na quinta-feira, 3 de dezembro de 2020, às 20 horas, Cristina Tobias retorna ao nosso canal para apresentar um estudo intitulado Amor, Antídoto do Egoísmo. E no sábado, 5 de dezembro de 2020, às 5 horas da tarde, 17 horas, nosso companheiro João Carvalho Neto desenvolve o estudo Saúde Mental em Tempos de Pandemia. Chegamos ao encerramento. Agora a nossa prece dominical, intitulada Prece da Solidariedade, pelo Espírito Carlos Murion, através da mediunidade de José Medrado.